O cenário no Oriente Médio atingiu um novo patamar de gravidade nesta segunda-feira, dia 2 de março de 2026, com o anúncio oficial vindo de Teherã sobre uma operação militar direta e sem precedentes. O governo iraniano, através de seus canais oficiais de comunicação, reivindicou a autoria de um ataque que teria como alvo o coração do poder executivo israelense, especificamente o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A agência de notícias AFP, citando fontes ligadas ao regime iraniano, detalhou que a ofensiva não se limitou apenas a prédios governamentais de ordem civil, mas também mirou infraestruturas estratégicas de defesa. Entre os alvos mencionados, destaca-se o quartel-general da Força Aérea de Israel, um dos pilares da supremacia militar do país na região, o que demonstra uma intenção clara de neutralizar a capacidade de resposta imediata do Estado judeu. Pelo lado de Teherã, a comunicação foi feita de forma enfática pela agência Fars, que serve como porta-voz frequente da Guarda Revolucionária Islâmica. No comunicado, os militares iranianos utilizaram uma retórica agressiva, referindo-se a Netanyahu como o primeiro-ministro criminoso do regime sionista, terminologia comum na diplomacia de confronto iraniana, mas que ganha peso diante de uma ação militar direta dessa magnitude. Um dos pontos técnicos mais relevantes mencionados no anúncio foi a utilização dos mísseis Keibar. Este armamento é conhecido por ser uma evolução tecnológica dos mísseis balísticos de longo alcance do Irã, possuindo capacidade de atingir alvos a mais de 2.000 km com precisão refinada. O uso desse modelo específico sugere que o Irã buscou testar as defesas antimísseis multicamadas de Israel, como o domo de ferro e o sistema aero. Apesar da gravidade da declaração iraniana, o governo de Israel adotou, inicialmente, uma postura de cautela e posterior negação categórica. Autoridades de segurança em Jerusalém afirmaram que não houve qualquer registro de explosões ou disparos que tenham atingido a capital ou complexo governamental. Essa divergência de informações cria um hiato de realidade que é típico de operações de guerra psicológica modernas. Para os analistas internacionais, o ataque ao gabinete de um chefe de Estado é considerado uma linha vermelha absoluta no direito internacional. Se confirmado, tal ato deixaria de ser apenas um episódio de retaliação para se tornar uma declaração formal de guerra total, o que explicaria a hesitação inicial de alguns órgãos de imprensa globais em validar os dados antes de evidências visuais claras no solo. O silêncio inicial das Forças de Defesa de Israel, FDI, foi interpretado por alguns como um protocolo de segurança para avaliar danos, enquanto outros acreditam que a negação israelense visa descredibilizar a propaganda iraniana. Se o ataque de fato falhou ou foi interceptado longe de áreas habitadas, Israel pode estar optando por minimizar o evento para evitar uma pressão pública por uma resposta imediata e devastadora. A escolha do momento para este suposto ataque não parece ser acidental. O contexto regional tem sido marcado por meses de trocas de ameaças e incidentes envolvendo aliados do Irã, como Hezbollah e os Houthis. Ao atacar diretamente de seu próprio solo, o Irã abandona a estratégia de guerra por procuração, proxy war, para assumir o protagonismo de um confronto direto contra Israel. A comunidade internacional, liderada pelos Estados Unidos e pela União Europeia, entrou em estado de alerta máximo logo após a divulgação da nota pela agência Fars. Diplomatas em Nova York começaram a articular uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU, temendo que uma resposta israelense pudesse desencadear um incêndio regional que afetasse o fornecimento global de energia. Do ponto de vista militar, o ataque ao quartel-general da Força Aérea possui um valor simbólico e operacional imenso. A Força Aérea de Israel é reconhecida como uma das mais letais do mundo, e qualquer tentativa de degradar sua base de comando indica que o Irã está disposto a correr o risco de uma retaliação aérea maciça contra suas próprias instalações nucleares e petrolíferas. A retórica de Benjamin Netanyahu tem sido, há décadas, focada na ameaça existencial que o Irã representa. Se o gabinete do premier foi de fato alvo de mísseis, isso servirá como argumento definitivo para que o governo israelense busque o apoio de seus aliados ocidentais para uma operação de mudança de regime ou neutralização definitiva do programa de mísseis de Teherã. Por outro lado, dentro do Irã, a notícia do ataque é propagada como um ato de bravura e justiça. O regime utiliza esses anúncios para consolidar o apoio interno e projetar força perante o mundo árabe, tentando se posicionar como o único poder capaz de desafiar militarmente a infraestrutura de Israel de forma direta e sem intermediários.
e A eficácia do ministérios míssil em Khaybar é um momentos ponto de debate tensão. entre Segundo especialistas a em Guarda balística. Revolucionária, o Embora ataque o Irã atingiu afirme alvos que eles das podem milícias contornar Basij, sistemas de radar, o braço da Israel Guarda investiu Iraniana, que foi bilhões de dólares responsável em por reprimir os tecnologia de protestos defesa da aérea. população. A ausência de fumaça ou escombros em Jerusalém, conforme alegado pelas autoridades israelenses, sugere que, se disparados, os mísseis podem ter caído em áreas desabitadas ou sido destruídos no espaço. A negação de Israel também serve a um propósito estratégico: manter a estabilidade econômica e social interna. Admitir um ataque bem-sucedido contra o gabinete do primeiro-ministro poderia gerar pânico nos mercados financeiros e uma fuga em massa para abrigos, paralisando a economia do país em um momento de já alta sensibilidade. As agências de inteligência ocidentais estão, neste momento, analisando imagens de satélite para verificar a veracidade das alegações de Teherã. A confirmação de crateras de impacto ou lançamentos detectados por sensores térmicos será crucial para determinar se o anúncio iraniano é uma realidade tática ou apenas uma peça de desinformação para desestabilizar o moral israelense. A reação da República Islâmica do Irã ocorre em um vácuo de diplomacia efetiva. Com as negociações sobre o acordo nuclear paralisadas e as sanções econômicas sufocando o país, a liderança em Teherã parece ter decidido que a projeção de poder militar é a única linguagem que resta para garantir sua sobrevivência política e sua relevância no tabuleiro regional. É fundamental observar como os vizinhos árabes, como a Arábia Saudita e a Jordânia, reagirão a esse desenvolvimento. Muitos desses países compartilham o espaço aéreo que os mísseis iranianos teriam que atravessar. Uma violação de soberania desse nível coloca essas nações em uma posição desconfortável entre a solidariedade islâmica e a necessidade de segurança regional. O gabinete de Benjamin Netanyahu é um dos locais mais protegidos do planeta, contando com sistemas de defesa de curto alcance e bunkers subterrâneos projetados para resistir a ataques nucleares. Mesmo que um míssil Khaybar atingisse as proximidades, as chances de eliminar a liderança política de Israel de forma tão direta são tecnicamente reduzidas, mas o impacto político seria permanente. A menção à agência AFP como fonte primária no Ocidente dá ao evento uma camada de credibilidade jornalística, mas a própria agência ressalta que as informações partem de comunicados oficiais do Irã. Isso significa que a notícia descreve o que o Irã diz ter feito, o que é um fato político, independentemente de o dano físico ter ocorrido ou não. Os guardas da Revolução, ao mencionarem o quartel-general do comandante da Força Aérea, estão enviando um aviso personalizado aos militares israelenses. Essa segmentação do alvo indica um nível de inteligência e seleção de alvos que visa minar a confiança dos altos oficiais de Israel em sua própria segurança pessoal e institucional. Se houver uma resposta de Israel, ela provavelmente será proporcional à intenção do ataque e não apenas ao seu resultado. Na doutrina militar israelense, a tentativa de assassinato de um líder nacional ou o ataque a um comando central justifica uma resposta que pode incluir bombardeios a centros de comando em Teherã, aumentando o risco de uma guerra total. O uso do termo regime sionista, no comunicado iraniano, reforça a base ideológica do conflito. Para o Irã, o ataque não é apenas uma operação militar, mas uma missão religiosa e política que visa, em última instância, o fim da existência do Estado de Israel conforme ele é configurado atualmente. Analistas de mídia observam que a velocidade com que a notícia se espalhou pelas redes sociais iranianas sugere uma campanha de propaganda bem coordenada. Vídeos de lançamentos de mísseis, muitas vezes antigos ou de treinamentos, são frequentemente misturados a notícias reais para criar uma sensação de vitória imediata antes mesmo de qualquer confirmação de danos. A falta de detalhes adicionais no comunicado da FAR sobre danos ou vítimas é uma tática comum. Ao deixar o resultado no vago, o Irã permite que a imaginação dos seus seguidores e o medo dos seus oponentes preencham as lacunas, evitando a desmoralização caso se prove que nenhum alvo importante foi atingido de fato. Israel, por sua vez, possui um histórico de não comentar operações de inteligência ou ataques sofridos que não resultaram em danos significativos, visando não fornecer ao inimigo a confirmação de que sua pontaria estava correta, o chamado BDA ou Battle Damage Assessment. Este incidente marca um ponto de inflexão na segurança global. Se o Irã se sente encorajado a anunciar ataques contra líderes mundiais, o paradigma da dissuasão mudou. O mundo agora aguarda para ver se este é o início de uma campanha prolongada de bombardeios ou um evento isolado destinado a satisfazer pressões políticas internas no Irã. A tecnologia dos mísseis Khaybar,
com combustível sólido e alta manobrabilidade, representa um desafio técnico para qualquer sistema de defesa. A trajetória desses projéteis é difícil de prever, e o anúncio de seu uso serve para lembrar ao mundo que o Irã possui uma indústria bélica autossuficiente e capaz de ameaçar alvos distantes. Enquanto a fumaça da desinformação não baixa, os mercados globais já sentem o impacto, com o preço do petróleo apresentando volatilidade. A instabilidade no Estreito de Hormuz, frequentemente associada a tensões entre Irã e Israel, é a maior preocupação para a economia mundial neste momento de crise. Em resumo, a segunda-feira, 2 de março, fica marcada como o dia em que o Irã declarou ter atravessado a fronteira final da diplomacia agressiva. Independentemente da veracidade física dos impactos no gabinete de Netanyahu, a intenção declarada de assassinar a liderança de um Estado soberano muda as regras do jogo no Oriente Médio. Agora, o foco se volta para a resposta de Benjamin Netanyahu e do comando militar israelense. Se Israel optar pelo silêncio, pode ser um sinal de que está preparando uma retaliação cirúrgica e silenciosa. Se optar pela retórica pública, poderemos estar às vésperas de um conflito que redefinirá as fronteiras e as alianças de todo o século XXI.